Eu voltava da lida, montado no meu cavalo, quando vi algo que não deveria estar ali. Uma jovem, fraca e sozinha, caminhando sob o sol forte no meio do campo seco. Naquele instante, eu soube. Se eu seguisse em frente, algo muito pior ia acontecer. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre achei que o silêncio tinha peso. Não aquele silêncio leve da madrugada, quando o mundo ainda não acordou e tudo parece suspenso entre o sono e a vigília. Não, o meu silêncio era denso, pesado como saco de milho molhado deixado na chuva. Era o tipo que se acumula nos ombros, ano após ano, camada sobre camada, até você nem perceber mais que está carregando. Até você confundir esse peso com a própria pele. Meu nome não importa muito nessa história. Sou apenas mais um fazendeiro do interior de Goiás, dessas bandas esquecidas, onde o asfalto é promessa de político em ano de eleição e a poeira vermelha gruda na alma da gente como uma segunda natureza. 62 anos nas costas, algumas rugas que o sol cavou fundo no rosto, mãos calejadas que já perderam a conta de quantas cercas levantaram, quantos bezerros puxaram no parto difícil, quantas solidões enfrentaram sem testemunha. O fantasma, assim eu chamava meu cavalo branco, era meu companheiro fiel há 12 anos completos. Pelos brancos que brilhavam sob o sol forte como prata polida, temperamento calmo e confiável, passos firmes e seguros, mesmo nos dias mais quentes e sufocantes do ano. Ele me conhecia melhor que qualquer pessoa viva. Sabia quando eu estava cansado pelo modo como segurava as rédeas. Sabia quando eu estava perdido nos pensamentos pelo silêncio que se estendia entre nós. Era mais que um animal de trabalho. Era a única companhia que eu aceitava sem resistência. E o amarelo, meu cachorro vira-lata de pelo cor de palha seca e queimada pelo sol, estava comigo há tanto tempo que eu nem lembrava mais da época em que ele não estava ali. Apareceu um dia na porteira, magro e cheio de carrapatos, e simplesmente decidiu ficar. Eu deixei. Não porque eu quisesse companhia. Naquela época, eu ainda lutava contra qualquer forma de vínculo, mas porque ele não me deu escolha. Simplesmente ficou, e com o tempo aquela presença silenciosa se tornou necessária. Voltar para casa sem ele trotando ao meu lado seria como voltar sem sombra em dia de sol. Aquela tarde de setembro queimava como todas as outras de setembro. O tipo de calor que seca a garganta só de respirar, que faz o horizonte tremer e dançar feito miragem, que transforma a terra vermelha em forno aberto e sem perdão. Eu voltava da cerca norte, onde tinha passado o dia inteiro consertando mourões que o gado teimoso derrubou na semana anterior. Trabalho duro, braçal, do tipo que deixa as costas doendo e reclamando, as mãos em carne viva mesmo com as luvas de couro, mas era o que eu conhecia, era o que eu escolhi conhecer, era o que me mantinha ocupado o suficiente para não pensar. Era o que impedia minha cabeça de vagar por lugares sombrios, que eu preferia manter trancados a 7 chaves. O campo estava seco demais, mesmo para setembro. A estiagem já durava meses e cada dia sem chuva era mais um dia de preocupação acumulada. A terra estava rachada em desenhos irregulares, formando placas duras que estalavam sob os cascos do fantasma. O capim, que deveria estar verde e viçoso, estava torrado, amarelado, quase branco em alguns pontos. As árvores esparsas, pequizeiros retorcidos, ipês sem flores, buritis secos, erguiam galhos que pareciam braços magros rezando por misericórdia ao céu implacável. As cigarras cantavam alto, insistente, aquele som agudo e contínuo que parece perfurar os ouvidos e o cérebro. Era como se quisessem arrancar do céu, no grito, a água que ele insistia em negar.
O som ecoava pelo campo vazio, misturando-se ao farfalhar ocasional de folhas secas que o vento morno empurrava pela terra. O fantasma caminhava com aquele passo medido, automático, ritmado, conhecendo o caminho de cor e salteado. Não precisava de orientação. Seus cascos encontravam os mesmos pontos da trilha todos os dias, evitando as pedras maiores, escolhendo o terreno mais firme por instinto. O couro da sela rangia suave a cada movimento, um som familiar que fazia parte da minha rotina como o próprio bater do coração. O amarelo ia à frente, como sempre, sua língua rosada pendurada para fora, ofegante por causa do calor brutal. De vez em quando ele parava para farejar alguma coisa. Um rastro de tatu, talvez, ou o cheiro distante de algum outro animal. Mas logo retomava o trote leve e constante ao lado do fantasma. Eu não pensava em nada específico enquanto cavalgava. Nunca pensava. Tinha aprendido, com anos de prática e determinação, a deixar a mente vazia, ou pelo menos tão vazia quanto possível. Deixava-a preenchida apenas pelo barulho dos cascos na terra dura, pelo rangido do couro da sela, pelo canto insistente e irritante das cigarras, pelo calor que pesava sobre os ombros como uma manta molhada. Era assim que eu sobrevivia a cada dia. Um dia de cada vez, uma cerca de cada vez, um pôr do sol de cada vez, sem olhar muito para frente nem muito para trás. Existir no presente imediato. Só isso, nada mais. Tinha aprendido essa lição da maneira mais dura possível. Mas então, sem aviso, sem preparação, algo mudou no ar. O amarelo parou. Não foi uma parada comum, daquelas pausas para investigar um cheiro interessante. Foi uma parada abrupta, tensa, orelhas empinadas apontando para frente, corpo rígido, focinho erguido farejando o vento quente, toda a sua atenção concentrada em algo à frente que eu ainda não conseguia ver. Não latiu, não rosnou, mas seu silêncio súbito era mais eloquente, mais perturbador que qualquer som que pudesse emitir. O fantasma também sentiu. Suas orelhas se moveram para frente, o passo diminuiu gradualmente, sem que eu precisasse puxar as rédeas ou dar qualquer comando. Ele também percebia. Cavalos sempre percebem. Eles sentem no ar coisas que nós, humanos obtusos, demoramos para entender. Eu olhei para onde eles olhavam, estreitando os olhos contra o clarão violento do sol da tarde. No meio daquela imensidão vazia e desolada, onde não deveria haver absolutamente nada além de terra rachada, sol impiedoso e silêncio pesado, havia uma figura humana, pequena, frágil, solitária, caminhando. Meu coração deu um salto estranho e desconfortável, desses que a gente sente no peito quando algo não está certo, quando algum instinto primitivo dispara um alarme silencioso. Não era comum, na verdade, era completamente incomum ver gente ali. Aquela estrada de terra vermelha e poeirenta não levava a lugar nenhum que importasse. Ela serpenteava por léguas entre fazendas isoladas como a minha. Propriedades grandes demais, vazias demais, solitárias demais para quem não pertencia àquele mundo esquecido. Apertei os olhos contra o sol impiedoso, tentando enxergar melhor. A figura continuava avançando, devagar, com passos que pareciam arrastar não apenas os pés, mas a própria existência. Havia algo de errado na maneira como se movia. Algo de profundamente perturbador. Toquei de leve o fantasma com os calcanhares. Ele obedeceu imediatamente, retomando o passo, agora mais cauteloso, mais atento. O amarelo seguiu ao lado, ainda alerta, ainda tenso, os pelos do pescoço ligeiramente eriçados. Conforme a distância diminuía metro por metro, a figura foi ganhando forma e definição contra o fundo desolado do campo seco. Era uma jovem, uma mulher jovem, sozinha. Completamente sozinha sob aquele sol assassino que já tinha derrubado boi forte e trabalhador calejado.
Ela caminhava curvada para a frente, como se carregasse nas costas todo o peso daquele céu imenso e indiferente. Os passos eram arrastados, lentos, mas havia neles uma determinação estranha, quase assustadora, que me fez engolir seco. Era como se ela não caminhasse por escolha, mas por obrigação, por necessidade, por medo. A terra rachada estalava seca sob os cascos do fantasma. A poeira subia em nuvens finas e douradas contra a luz horizontal da tarde. O silêncio ao redor era tão denso, tão absoluto, que eu conseguia ouvir minha própria respiração acelerada, o sangue pulsando nos ouvidos, o coração batendo mais rápido que deveria. E naquele momento preciso, com aquela visão impossível diante dos meus olhos, entendi com clareza absoluta que algo estava muito errado naquele pedaço esquecido de mundo. Eu já tinha vivido tempo suficiente naquela terra para saber quando algo não pertencia. Um boi fora do pasto, um arame cortado, um rastro recente onde não deveria haver passagem. A gente desenvolve um instinto para essas coisas quando passa anos observando os mesmos campos, as mesmas cercas, o mesmo horizonte. E aquela jovem definitivamente não pertencia àquele lugar, não do jeito que estava. Continuei me aproximando, devagar, sentindo o fantasma tenso embaixo de mim. O amarelo tinha parado de trotar e agora caminhava colado ao cavalo, um comportamento que ele só demonstrava quando sentia perigo. Seus olhos não saíam da figura à frente. A distância agora era menor, talvez uns 50 metros, 40, 30. E foi quando consegui ver direito. A jovem não podia ter mais que 25 anos, talvez menos, magra demais. Não aquela magreza de quem é naturalmente esguia, mas a magreza de quem passou fome de verdade. A magreza que afunda as bochechas e marca as costelas, mesmo por baixo da roupa. O vestido que usava, um tecido simples, desbotado, rasgado em vários pontos, pendia no corpo dela como trapo em espantalho. Estava sujo de poeira vermelha, manchado de suor, com rasgos que expunham pele machucada e queimada pelo sol. Os pés estavam descalços, completamente descalços naquela terra que queimava feito chapa de fogão. Vi as solas rachadas, sangrando em alguns pontos. Vi os calcanhares inchados. Vi como cada passo arrancava dela um esforço visível, um tremor nas pernas finas que ameaçavam ceder a qualquer momento. Mas o que mais me atingiu, o que me fez apertar as rédeas do fantasma até os nós dos dedos ficarem brancos, não foi o estado físico dela. Não foi a magreza, não foram os machucados, não foram os pés sangrando. Foi a maneira como ela caminhava. Não olhava para os lados, não olhava para trás, não olhava para cima. Mantinha a cabeça baixa, o olhar fixo no chão à frente, como se seguisse uma linha invisível que só ela conseguia enxergar. Não havia hesitação, não havia pausa, não havia o menor sinal de que ela considerava parar, sentar, descansar, pedir ajuda. Ela simplesmente caminhava, como um autômato, como alguém que tinha sido programado para fazer apenas aquilo e nada mais. Como alguém que sabia que parar não era permitido. Aquele pensamento me atravessou como faca afiada. Gelou meu sangue mesmo sob o calor sufocante de setembro, e naquele instante, com aquela certeza fria se instalando no meu peito, eu soube. Soube com cada fibra do meu corpo cansado e calejado. Aquela jovem não estava ali por acidente. Não estava perdida. Não tinha fugido de lugar nenhum. Alguém tinha colocado ela ali. Alguém tinha largado ela naquele campo aberto, sob aquele sol assassino, naquela estrada que não levava a lugar nenhum, e esperava que ela caminhasse. Esperava que ela chegasse a algum destino antes que o sol se pusesse completamente. Olhei ao redor, vasculhando o horizonte com os olhos. Procurava qualquer coisa. Uma casa, uma cerca próxima, um carro, uma pessoa, qualquer explicação racional para aquela cena absurda. Não havia nada, apenas o campo aberto, se estendendo em todas as direções.
Apenas o céu imenso, azul demais, vazio demais. Apenas o capim seco balançando com o vento morno. Apenas as cigarras cantando sua canção desesperada. Só nós. Eu, o fantasma, o amarelo, e aquela jovem que caminhava como se estivesse hipnotizada. O sol já começava sua descida rumo ao horizonte. Ainda estava alto, mas eu conhecia bem aquela luz. Conhecia o ângulo das sombras. Tinha talvez 2 horas, 2 horas e meia antes do crepúsculo, menos de 3 antes da escuridão completa. E senti, com aquela certeza inexplicável que às vezes a gente simplesmente sente nas entranhas, que o tempo estava acabando, que havia um prazo, uma hora limite, que se aquela jovem não chegasse a algum lugar antes da noite cair, algo muito ruim aconteceria. Não sei como eu sabia, mas sabia. O fantasma parou sozinho. Estávamos agora a uns 10 metros dela, perto o suficiente para ver as lágrimas secas que marcavam trilhas limpas na poeira que cobria seu rosto. Perto o suficiente para ver os lábios rachados, sangrando nos cantos. Perto o suficiente para ver o tremor constante nas pernas finas. Ela não olhou para mim. Não reagiu à presença do cavalo, do cachorro. Continuou caminhando, passando ao meu lado como se eu fosse invisível, como se nada além daquela estrada de terra importasse. Moça, chamei, a voz saindo rouca depois de horas sem falar. Ela não respondeu, nem sequer virou a cabeça. Moça, você está bem? Tentei de novo, mais alto. Nada. Apenas os passos arrastados se afastando, apenas o farfalhar do vestido rasgado, apenas a poeira subindo sob os pés machucados. Desmontei do fantasma. Meus joelhos protestaram. Ficar horas na cela sempre cobrava seu preço. Mas ignorei a dor familiar. Dei alguns passos rápidos e me coloquei à frente dela, bloqueando seu caminho. Ela parou, mas não levantou os olhos. Ficou ali, parada, olhando para o chão, o corpo balançando levemente como árvore ao vento. Moça, você precisa de ajuda, disse, mantendo a voz calma, baixa, do jeito que eu falaria com um animal assustado. Está machucada. O sol está forte demais. Deixa eu te levar para... Preciso chegar, ela murmurou tão baixo que quase não ouvi. A voz era fraca, rachada, dolorida, mas havia algo mais nela. Algo que me fez recuar meio passo instintivamente. Havia medo, medo profundo, visceral, o tipo de medo que desconstrói a pessoa por dentro. Chegar onde? Perguntei, tentando capturar seu olhar. Não tem nada nessa direção por quilômetros. Onde você precisa chegar? Preciso chegar, ela repetiu, começando a se mover de novo, tentando contornar meu corpo. Dei um passo lateral, bloqueando-a novamente. Ela parou outra vez, e dessa vez vi uma lágrima nova deslizar pelo rosto sujo. Por favor, a voz dela quebrou. Por favor, deixe eu passar. Preciso chegar antes do escuro. Ele disse que eu preciso chegar antes do escuro, ou... Ela não terminou a frase, não precisou. O terror na voz dela completou as palavras que ela não conseguiu dizer. Ele. Havia um ele. Alguém tinha feito isso com ela. Alguém tinha colocado aquela jovem naquele campo, naquele estado, com uma ordem e uma ameaça. Senti a raiva subir quente pela garganta. Uma raiva antiga, do tipo que eu não sentia há muito tempo. Do tipo que eu tinha enterrado junto com outras coisas quando decidi viver naquela solidão autoimposta. Quem disse? Perguntei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Quem fez isso com você? Ela balançou a cabeça violenta, desesperada. Não posso falar. Não posso. Ele vai saber. Ele sempre sabe. Preciso chegar. Preciso. As pernas dela cederam. Eu me movi no instinto, pegando-a antes que ela desabasse completamente no chão duro. Era leve demais. Pesava menos que um saco de ração. Ossos e pele e terror, nada mais. Ela tentou se debater nos meus braços, fraca e ineficaz. Não, preciso caminhar. Ele disse que eu preciso caminhar. Se eu não caminhar, se alguém me ajudar, ele vai
Vai! Ninguém vai fazer nada com você, eu disse, firme, sentindo algo antigo acordar dentro do meu peito. Algo que eu tinha deixado morrer. Algo que eu tinha decidido enterrar para sempre. Eu não vou deixar. Ela me olhou pela primeira vez. Olhos castanhos, fundos, enormes no rosto magro. Olhos que tinham visto coisas que nenhum ser humano deveria ver. O senhor não entende, ela sussurrou. Ele é poderoso. Ele tem gente, tem dinheiro, tem tudo. O senhor não pode... Eu posso, cortei, surpreendendo a mim mesmo com a convicção na minha voz. Naquele momento ali, segurando aquele corpo frágil e quebrado, sentindo o sol queimar minha nuca, ouvindo as cigarras gritarem ao redor, eu senti algo que não sentia há anos. Senti que tinha uma escolha pela frente, uma escolha real, importante, definitiva. Eu podia colocá-la de volta no chão, podia montar no fantasma, podia seguir para casa, podia fingir que nunca tinha visto nada. Podia voltar para minha rotina solitária, minha paz frágil, meu silêncio pesado, mas familiar. Eu sabia que me envolver significava risco, significava quebrar o casulo de proteção que eu tinha construído ao meu redor nos últimos anos. Significava enfrentar algo maior do que eu. Algo que preferia agir nas sombras, algo que tinha poder e recursos e crueldade suficiente para fazer aquilo com uma jovem indefesa. Sabia que, se eu decidisse ajudar, minha vida tranquila acabaria ali mesmo, naquele pedaço de estrada esquecida sob o sol de setembro. Mas também senti outra coisa, mais forte, mais profunda. Um peso no peito que vinha de uma promessa antiga. Uma promessa que eu tinha feito há muito tempo, para alguém que já não estava mais aqui para cobrar. Uma promessa de ser o tipo de homem que faz o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Eu tinha quebrado essa promessa. Tinha me escondido atrás do trabalho, da solidão, do silêncio. Tinha deixado o mundo girar sem mim porque era mais fácil, mais seguro, menos doloroso. Mas agora, segurando aquela jovem nos braços, olhando para aqueles olhos cheios de medo e desespero, entendi algo com clareza cristalina. Se eu fechasse os olhos mais uma vez, se eu seguisse em frente e deixasse ela ali, não seria só ela que eu estaria abandonando naquele campo seco. Seria a última parte de mim que ainda acreditava em fazer o que era certo. Seria a última parte de mim que ainda merecia ser chamada de humana. E eu não podia fazer isso. Não de novo. Não mais uma vez. Você vai ficar bem, eu disse para ela, com mais convicção do que realmente sentia. Eu prometo. Eram palavras perigosas, promessas perigosas. Eu ainda não sabia quem estava por trás daquilo. Não sabia o tamanho da ameaça. Não sabia se tinha capacidade de cumprir aquela promessa. Só sabia uma coisa com absoluta certeza. A partir daquele momento, seguir em frente e fingir que nada tinha acontecido deixava de ser uma opção. Carreguei a jovem até o fantasma com cuidado, como se carregasse cristal quebrado. Ela tinha parado de resistir, o corpo mole nos meus braços, a respiração curta e irregular. O amarelo nos seguiu de perto, um rosnado baixo vibrando na garganta, não direcionado a nós, mas ao ar ao redor, como se farejasse o perigo invisível que cercava aquela situação. Montar no cavalo, segurando alguém, não é tarefa fácil, especialmente com 62 anos nas costas e joelhos que reclamam a cada movimento brusco. Mas eu tinha feito coisas mais difíceis na vida. Consegui subir, acomodando-a na frente, apoiada contra meu peito. Ela pesava tão pouco que o fantasma nem pareceu notar a carga extra. "Para onde o senhor vai me levar?" Ela sussurrou, a voz embargada. "Para minha casa", respondi, tocando o fantasma com os calcanhares. "Fica a uns 3 quilômetros daqui. Você precisa de água, comida, descanso." "Não." Ela tentou se mexer, mas não tinha força. "Não pode. Ele vai saber. Ele tem gente por toda parte. Ele sempre sabe quando alguém me ajuda. Sempre."
E quando sabe? A voz dela morreu, mas o terror nas palavras não pronunciadas falou mais alto que qualquer explicação. Quem é ele? Perguntei, mantendo o fantasma em passo firme, mas não muito rápido. Não queria machucá-la mais do que já estava. Quem fez isso com você? Silêncio. Apenas o som dos cascos na terra dura, o farfalhar do vento no capim seco, as cigarras cantando sua música interminável. Não posso dizer o nome, ela finalmente respondeu. Se eu disser o nome, ele fica mais forte. É o que ele sempre diz, que falar o nome dele dá poder para ele, que ele vai saber. Aquilo soou como manipulação psicológica, o tipo de controle que alguém cruel e inteligente exerce sobre suas vítimas. Fazer a pessoa acreditar que o algoz é onipotente, onipresente, capaz de saber e ver tudo. Era uma prisão sem grades, construída com medo e trauma. Ele é daqui da região? Tentei outra abordagem. Não sei, ela respondeu, a voz fraca. Nunca vi a cidade, nunca saí da fazenda, só quando ele me manda caminhar. Minha mandíbula se contraiu com tanta força que meus dentes rangeram. Quantas vezes ele fez você caminhar assim? Essa é a 5ª vez. 5 vezes. Aquela criatura tinha feito aquela jovem caminhar descalça, sob o sol, por quilômetros, 5 vezes. E aparentemente ela sempre chegava ao destino. Sempre cumpria a ordem, sempre voltava para o cativeiro. Até hoje. Como você chegou nessa fazenda? Perguntei, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça macabro. Outro silêncio longo. Senti ela tremer contra meu peito, apesar do calor. Eu morava em Goiânia. Ela começou, a voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvir. Com minha mãe. A gente mal conseguia pagar aluguel. Eu trabalhava num mercado de caixa. Um dia, apareceu um homem oferecendo emprego. Disse que tinha uma fazenda grande, que precisava de alguém para cozinhar, limpar. Disse que pagava bem, dava comida e quarto. Minha mãe estava doente, precisava de remédio caro. Eu aceitei. Ela parou, engolindo seco, e eu não a pressionei. Já tinha ouvido histórias parecidas antes. Sempre começavam da mesma forma. Sempre terminavam no mesmo inferno. Quando cheguei na fazenda, não tinha mais volta. Ela continuou. Ele pegou meus documentos, meu celular, disse que eu tinha uma dívida com ele pelo transporte, pela comida, pelo quarto. Disse que eu ia trabalhar até pagar, mas a dívida só crescia, sempre crescia. E quando eu tentei fugir, a voz dela quebrou completamente. Senti lágrimas quentes molhando minha camisa. Não precisa falar se não quiser, eu disse surpreso com a própria gentileza na voz. Tinha passado tanto tempo sem consolar ninguém que tinha esquecido como se fazia. Ele me pegou antes de eu chegar na estrada. Ela continuou assim mesmo, como se precisasse botar para fora, como se guardar aquilo dentro estivesse envenenando sua alma. Me arrastou de volta, me trancou num quarto escuro, sem água, sem comida, por 3 dias, e quando me soltou, disse que se eu tentasse de novo, ia ser pior, muito pior. E as caminhadas? Perguntei, sentindo a raiva ferver mais forte. Por que ele faz você caminhar? É castigo, ela respondeu simplesmente. Quando eu faço algo errado, quando sou lenta demais, quando quebro alguma coisa, quando recuso ele. Não precisei perguntar o que ela quis dizer com recusar. A náusea subiu na minha garganta. Ele me coloca no carro, dirige por muito tempo, me deixa em alguma estrada. Ela continuou, a voz mecânica agora, como se recitasse algo decorado pela repetição. Diz que eu tenho até o pôr do sol para chegar de volta. Se eu chegar, posso comer. Se eu não chegar, ou se alguém me ajudar, ele vai fazer coisas piores. Ele sempre ameaça fazer coisas piores. E você sempre chegou, eu disse, não como pergunta, mas como afirmação. Sempre, ela confirmou. Até hoje. O fantasma seguia seu caminho conhecido e, aos poucos, as cercas da minha propriedade começaram a aparecer no horizonte. A casa,
uma construção simples de tijolo vermelho com varanda de madeira, se destacava contra o céu que começava a ganhar tons alaranjados. Ele vai saber que o Senhor me ajudou, ela disse de novo, o pânico voltando à voz. Ele sempre sabe. E ele vai vir, vai me buscar, e vai fazer o Senhor pagar por ter me ajudado. Deixa ele vir, respondi, e a firmeza na minha voz me surpreendeu. Não era bravata, não era falsa coragem, era algo mais profundo. Era a certeza de que tinha passado tempo demais, fugindo de confrontos, evitando conflitos, escolhendo a paz da solidão em vez da guerra do mundo real. Tinha escolhido aquela vida isolada depois que minha esposa morreu. Depois que o câncer a levou devagar, dolorosamente, durante meses intermináveis de hospital, remédios e esperanças cada vez menores. Depois que fiquei sozinho naquela casa grande demais, com silêncio pesado demais, com memórias doloridas demais, tinha escolhido me afastar. Das pessoas, das responsabilidades, dos vínculos. Tinha escolhido construir uma rotina mecânica onde nada novo acontecia, onde nada poderia me machucar, porque nada poderia me tocar. Mas agora, segurando aquela jovem quebrada nos braços, sentindo seu medo vibrar contra meu peito, algo dentro de mim despertou. Algo que eu achava que tinha morrido junto com minha esposa. A vontade de lutar, a vontade de proteger, a vontade de fazer diferença. Maria Clara, minha falecida esposa, sempre dizia que eu tinha nascido com um senso de justiça irritantemente forte, que eu não conseguia ver injustiça sem querer consertar, que eu não conseguia ver sofrimento sem querer aliviar. Ela tinha razão. E quando ela morreu, eu enterrei essa parte de mim junto com ela, porque era mais fácil, porque doía menos, porque viver sem se importar era mais seguro que viver se importando demais. Mas aquela jovem nos meus braços estava me lembrando de quem eu era antes. Estava desenterrando aquela parte que eu tinha jurado deixar morta. E talvez fosse hora. Talvez fosse hora de parar de fugir. Talvez fosse hora de lembrar que estar vivo significava mais do que simplesmente respirar e existir. Chegamos na casa quando o sol já tocava o horizonte, pintando tudo de laranja e vermelho. Desmontei com cuidado e carreguei a jovem para dentro. O amarelo entrou junto, ainda alerta, ainda tenso. A casa estava como eu tinha deixado de manhã, simples, limpa, espartana. Não tinha decoração, não tinha enfeites, não tinha nada que tornasse aquele lugar um lar de verdade. Era apenas uma estrutura onde eu dormia e comia entre um dia de trabalho e outro. Levei a jovem para o quarto de hóspedes, um cômodo que não recebia visitas há anos, e a deitei na cama com cuidado. Ela estava semiconsciente agora, a exaustão finalmente vencendo o medo. Descansa, eu disse. Vou buscar água e comida. Depois a gente conversa sobre o que fazer. Ele vai vir. Ela murmurou, os olhos já se fechando. O senhor não sabe do que ele é capaz. Talvez não, respondi puxando um cobertor sobre ela, apesar do calor. Mas ele não sabe do que eu sou capaz também. Saí do quarto e fui para a cozinha, meus pensamentos acelerados. Precisava de um plano. Precisava entender melhor a situação. Precisava descobrir quem era esse homem, onde ficava essa fazenda, quantas pessoas ele tinha trabalhando para ele. Mas mais do que tudo, precisava decidir meu próximo passo. Podia chamar a polícia, mas se esse homem tinha poder e influência como ela sugeria, talvez a polícia não fosse solução. Talvez ele tivesse gente infiltrada. Talvez fosse pior. Podia tentar esconder ela. Mas esconder por quanto tempo? Para sempre? Aquilo não era solução. Era apenas adiar o inevitável. Ou podia fazer o que minha esposa sempre dizia que eu fazia melhor: enfrentar o problema de frente. Olhei pela janela da cozinha, vendo o sol se pôr completamente, dando lugar à escuridão. Em algum lugar, naquela mesma escuridão, havia um homem esperando que aquela jovem chegasse.
Um homem cruel o suficiente para fazer alguém caminhar descalça sob o sol como punição. E quando ele descobrisse que ela não tinha chegado, ele viria procurar. Deixa ele vir, pensei novamente. Fazia muito tempo que eu não tinha um propósito, além de consertar cercas e alimentar gado. Talvez fosse hora de ter um de novo, mesmo que esse propósito colocasse minha vida em risco, mesmo que esse propósito quebrasse a paz frágil que eu tinha construído, porque algumas coisas, eu estava começando a lembrar, eram mais importantes que paz. Algumas coisas valiam a pena lutar. E aquela jovem dormindo no quarto ao lado, quebrada, mas ainda viva, ainda lutando, era definitivamente uma delas. A noite caiu rápido, do jeito que só cai no cerrado. Um momento o céu estava pintado de laranja e vermelho. No seguinte, já era uma tela preta salpicada de estrelas. Não havia poluição luminosa por ali. Nenhuma cidade próxima o suficiente para roubar o brilho das constelações. Era o tipo de escuridão profunda, completa, que engolia tudo. Preparei um caldo ralo de galinha com arroz, algo leve o suficiente para um estômago que provavelmente tinha passado dias sem comida adequada. Coloquei numa tigela de alumínio com uma colher, peguei um copo de água fresca do filtro de barro e levei tudo para o quarto de hóspedes. Ela ainda dormia, mas era um sono agitado. O corpo se contraía ocasionalmente, as mãos se fechando em punhos, a testa franzida como se estivesse lutando contra algo nos sonhos, ou melhor, nos pesadelos. Provavelmente pesadelos. Gente que passa pelo que ela passou não tem sonhos tranquilos. Deixei a comida na mesinha de cabeceira e saí sem acordá-la. O corpo precisava do descanso mais do que da comida naquele momento. Ela comeria quando acordasse. Voltei para a sala, onde o amarelo já tinha se acomodado no seu lugar habitual, perto da porta. Ele levantou a cabeça quando entrei, as orelhas em pé, atento. Também sentia que algo estava diferente. Também sabia que aquela noite não seria comum. Sentei na cadeira velha de madeira perto da janela que dava para a estrada de acesso à propriedade. Dali eu conseguia ver qualquer movimento, qualquer aproximação. Não que eu esperasse que alguém viesse naquela mesma noite. O homem provavelmente esperaria até o amanhecer, até ter certeza de que ela não chegaria. Mas eu tinha aprendido há muito tempo que era melhor estar preparado para o inesperado. A casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio de parede na cozinha, o farfalhar ocasional do vento nas janelas, o rangido familiar da madeira velha se acomodando com a mudança de temperatura. Peguei a espingarda calibre 12 que ficava no armário da sala. Era velha, mas bem cuidada. Tinha sido do meu pai, depois passou para mim. Nunca tinha apontado para um ser humano. Tinha usado para afugentar onça, matar cobra, ocasionalmente abater algum animal para comida, mas nunca para ameaçar gente. Talvez essa noite fosse a primeira vez. Coloquei a espingarda apoiada na parede ao lado da cadeira, ao alcance da mão. Depois peguei meu celular velho, um daqueles aparelhos simples que mal conseguia acessar a internet. E fiquei olhando para ele pensando, devia ligar para alguém, a polícia, algum vizinho. Meus vizinhos mais próximos moravam a quase 10 quilômetros. Seu Osvaldo, um senhor de 70 anos que criava cabras, e Dona Lourdes, sua esposa, que fazia queijo e vendia na cidade. Gente boa, honesta, mas já velhos demais para se envolver num problema desse tamanho. E a polícia? A delegacia mais próxima ficava em Cocalzinho, a quase 60 quilômetros. Eu conhecia o delegado de vista, cumprimentava quando ia na cidade uma vez por mês, comprar mantimentos, mas não tinha relação próxima. Não sabia se podia confiar. Não sabia se ele não estava no bolso de gente poderosa, porque a jovem tinha razão numa coisa. Quem quer que fosse seu algoz, tinha poder, tinha recursos, tinha organização o suficiente para manter alguém em cativeiro, fazer ela trabalhar como escrava, torturá-la psicologicamente e ainda assim nunca ter sido descoberto ou denunciado. Isso não acontecia por acaso.
Isso acontecia porque havia proteção. Havia silêncio comprado, havia conivência, e eu, um velho fazendeiro solitário, estava me metendo no meio disso. A realização desse fato me atingiu com força total naquele momento. Eu estava assumindo uma luta que era maior do que eu. Estava colocando minha vida em risco por alguém que eu nem conhecia. Estava quebrando anos de isolamento autoimposto, anos de paz cuidadosamente construída, por uma decisão que tinha tomado em questão de segundos. Seria mais fácil ter passado direto. Seria mais seguro ter ignorado. Mas eu não tinha passado, não tinha ignorado. E agora precisava lidar com as consequências dessa escolha. Olhei ao redor da sala. As paredes simples, pintadas de branco anos atrás, e agora amareladas pelo tempo. A estante velha com meia dúzia de livros que eu relia de vez em quando. A foto emoldurada em cima da mesinha. A única foto que eu mantinha visível, de Maria Clara e eu, no dia do nosso casamento. Ela com aquele sorriso enorme que iluminava qualquer ambiente. Eu com cara de bobo apaixonado ao lado dela. Tinha sido tirada 35 anos atrás. Ela tinha 23. Eu, 27. Jovens, cheios de planos, cheios de vida. Vivemos juntos por 30 anos. 30 anos bons, apesar das dificuldades. 30 anos de cumplicidade, de parceria, de amor verdadeiro e profundo. E então o câncer veio e levou tudo embora em questão de meses. Nos últimos dias, quando ela já estava tão fraca que mal conseguia falar, ela segurou minha mão e disse algo que eu nunca esqueci. Não deixa a dor te transformar em pedra, Zé. Promete para mim. Não deixa o mundo te endurecer tanto que você esquece de ser quem você é. Eu tinha prometido. Na época, acreditei que cumpriria a promessa. Mas foi mentira. Ou talvez não mentira intencional, mas uma promessa que não consegui honrar. Porque depois que ela morreu, foi exatamente o que eu fiz. Me transformei em pedra. Me fechei. Me enterrei vivo naquela fazenda, naquela rotina, naquele silêncio. Parei de ir na cidade além do estritamente necessário. Parei de aceitar convites para almoços dominicais na casa de conhecidos. Parei de participar dos mutirões comunitários que aconteciam de vez em quando. Parei de me importar com qualquer coisa, além de alimentar o gado, consertar cercas, colher o que plantava. Virei exatamente o que ela tinha me pedido para não virar. E agora, olhando para aquela foto, para aquele sorriso que eu nunca veria de novo, senti algo se mexer dentro do peito. Algo que tinha ficado adormecido, congelado, guardado numa caixa trancada no fundo da alma. Senti vergonha. Vergonha de ter desperdiçado 5 anos da minha vida apenas existindo. Vergonha de ter me tornado uma sombra, um fantasma, tão vazio quanto o campo seco lá fora. Vergonha de ter esquecido quem eu era antes da dor, antes da perda, antes do medo de sentir. Não deixa o mundo te endurecer tanto que você esquece de ser quem você é. Desculpa, Maria. Sussurrei para a foto, minha voz rouca na sala vazia. Desculpa por ter levado tanto tempo. O amarelo levantou a cabeça, olhando para mim com aqueles olhos castanhos e leais. Depois se levantou, veio até onde eu estava e apoiou a cabeça no meu joelho, como fazia sempre que percebia que eu estava perturbado. Acariciei as orelhas dele, sentindo o pelo macio, quente. A gente tem companhia agora. Falei com ele, mesmo sabendo que era ridículo conversar com cachorro. Mas às vezes a gente precisa ouvir a própria voz, nem que seja para lembrar que ainda está vivo. E vai ter problema. Problema sério. Você vai ficar do meu lado? O amarelo lambeu minha mão como resposta. Claro que ficaria. Ele sempre ficou. As horas passaram devagar. 00:30, 1h, 2h. Eu permaneci na cadeira, olhando pela janela, atento a qualquer movimento na escuridão lá fora. De vez em quando me levantava, esticava as pernas que reclamavam da posição, dava uma volta pela casa verificando portas e janelas. Por volta das 3h, ouvi um som vindo do quarto de hóspedes. Um gemido baixo, abafado.
Levantei rápido, pegando a espingarda por precaução, e fui verificar. Ela estava acordada, sentada na cama, abraçando os joelhos, o corpo balançando para frente e para trás num movimento repetitivo que me partiu o coração. Estava chorando, mas era um choro silencioso, contido, o tipo de choro de quem aprendeu que fazer barulho traz consequências ruins. Moça, chamei baixo da porta, sem entrar no quarto. Você está bem? Ela levantou a cabeça já assustada, os olhos arregalados no escuro. Levou alguns segundos para me reconhecer, para lembrar onde estava. Eu sonhei que ele tinha me encontrado, ela disse, a voz tremendo. Sonhei que ele estava aqui, me arrastando de volta, e o senhor estava no chão, sangrando, e era culpa minha por ter aceitado ajuda. Entrei no quarto devagar, mantendo distância para não assustá-la mais. Acendi o abajur pequeno que ficava na mesinha, trazendo uma luz suave e amarelada para o ambiente. Foi só um sonho, eu disse. Você está segura aqui. Eu não vou deixar ninguém te levar. O senhor não entende. Ela balançou a cabeça, as lágrimas continuando a cair. Ele não é gente comum. Ele tem homens armados, homens que fazem o que ele manda sem questionar. E ele tem dinheiro, muito dinheiro. Ele paga polícia, paga juiz, paga todo mundo que precisa pagar. Ninguém mexe com ele. Ninguém ousa. Como você sabe tudo isso? Perguntei, me sentando na cadeira velha que ficava no canto do quarto, mantendo a espingarda no colo. Porque eu ouço, ela respondeu. Ele acha que eu sou burra, que eu não presto atenção. Mas eu ouço. Ouço as conversas dele no telefone. Ouço quando os homens vêm visitar e eles ficam na varanda fumando, conversando. Eu ouço tudo. E o que você ouviu? Ela hesitou, mordendo o lábio machucado. Ouvi que ele tem mais mulheres, em outras fazendas. E ele compra elas de traficantes, de gente que sequestra meninas pobres nas cidades. Ouvi que ele vende algumas para fora do país. Ouvi que ele tem conexão com gente importante, deputado, fazendeiro rico, empresário. Gente que ninguém acredita que faria essas coisas. A náusea voltou, mais forte. Eu tinha imaginado que era ruim, mas aquilo era pior do que eu pensava. Não era um homem cruel e isolado. Era uma rede, uma operação organizada de tráfico humano. E eu, um velho fazendeiro com uma espingarda velha e um cachorro leal, estava me metendo no meio disso. A parte racional do meu cérebro gritava que eu estava louco, que eu deveria pegar aquela jovem, colocar no meu caminhão velho, dirigir até a delegacia mais próxima e entregar o problema para as autoridades. Mas a parte que ainda lembrava quem eu era antes de virar pedra, sabia que isso não funcionaria. Sabia que se ele tinha polícia no bolso, entregar ela seria o mesmo que assinar a sentença de morte dela, e provavelmente a minha também. Qual é seu nome? Perguntei de repente, percebendo que ainda não sabia. Catarina, ela respondeu baixinho. Mas ele me chama de número 7. Diz que não mereço nome. Número 7. Como se fosse objeto, como se fosse gado marcado. Seu nome é Catarina, eu disse firme. E você é uma pessoa, não um número. Nunca foi um número. Ela me olhou com aqueles olhos enormes e tristes, e pela primeira vez vi algo além do medo. Vi um lampejo de esperança, pequeno, frágil, quase imperceptível, mas estava lá. O senhor tem nome? Ela perguntou. José, respondi. Mas pode me chamar de Zé. Todo mundo sempre chamou assim. Seu Zé. Ela testou o nome na língua. O senhor realmente vai tentar me proteger? Mesmo sabendo do perigo? Olhei para ela, para aquele rosto magro marcado pelo sofrimento, para aqueles olhos que tinham visto coisas horríveis, para aquelas mãos trêmulas que apertavam o cobertor como se fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. E pensei em Maria Clara. Pensei no que ela faria se estivesse no meu lugar. Pensei no tipo de homem que ela se apaixonou, no tipo de homem que ela acreditava que eu era. Vou.
Respondi simplesmente. Não sei exatamente como ainda. Mas vou. Por quê? Ela perguntou, genuinamente confusa. Por que o senhor se importa? Não me conhece. Não me deve nada. Era uma boa pergunta. Uma pergunta que merecia uma resposta honesta. Por que ficar parado vendo injustiça e não fazer nada é o mesmo que ser cúmplice, eu disse. E por que eu passei tempo demais me escondendo do mundo, fingindo que os problemas não existiam se eu não olhasse para eles? Porque eu prometi para alguém muito importante que eu não ia deixar o mundo me transformar em pedra. E eu quebrei essa promessa. Mas talvez ainda dê tempo de consertar isso. Ela não disse nada por um longo momento. Apenas me olhou, e eu vi quando a esperança naqueles olhos cresceu um pouco mais. Tem comida na mesinha, eu disse, apontando para a tigela. Deve estar frio já, mas você precisa comer alguma coisa e dormir mais. Amanhã a gente pensa melhor no que fazer. O senhor vai ficar acordado a noite toda? Ela perguntou. Vou, confirmei. Só por precaução. Ele não vem hoje, ela disse com certeza. Ele vai esperar até amanhã de manhã, vai primeiro procurar na estrada, achando que eu desmaiei em algum lugar. Só quando não me achar é que vai começar a procurar de verdade. Quanto tempo isso nos dá? Até meio-dia, talvez um pouco mais. Não era muito, mas era algo. Então descansa enquanto pode, eu disse me levantando. Amanhã vai ser um dia difícil. Voltei para meu posto na sala, para minha cadeira perto da janela. O amarelo voltou para seu lugar perto da porta. A noite continuou seu curso lento. Eu fiquei ali, espingarda no colo, olhando para a escuridão lá fora, esperando pelo amanhecer, esperando pelo que viria, sabendo que minha vida tranquila tinha acabado naquele campo seco naquela tarde de setembro. E, estranhamente, pela primeira vez em 5 anos, me sentindo vivo de verdade. O sol nasceu como sempre nascia no cerrado, rápido, quente, implacável. Um momento o céu estava tingido de cinza e rosa. No seguinte, já era um azul profundo e limpo, sem uma única nuvem para oferecer misericórdia. Seria outro dia de calor sufocante. Setembro não dava trégua. Eu não tinha dormido, nem um minuto. Permaneci na cadeira a noite inteira, alternando entre vigiar a janela e caminhar pela casa para manter o corpo desperto. As costas reclamavam, os olhos ardiam de cansaço, mas a adrenalina no sangue mantinha a mente afiada e alerta. Por volta das 6 da manhã, quando a luz já estava forte o suficiente para enxergar com clareza, fui até o quintal e tratei dos animais. O fantasma estava na área de serviço e relinchou quando me viu, esperando sua ração matinal. Dei comida e água para ele. Verifiquei os cascos, passei a mão pelo pelo branco que brilhava sob a luz nascente. Hoje pode ser difícil, velho amigo, murmurei, acariciando o pescoço forte do cavalo. Talvez a gente precise de você de novo. O fantasma bufou, como se entendesse. Cavalos sempre entendem mais do que a gente imagina. As galinhas já estavam ciscando no terreiro, ciscando a terra seca em busca de insetos e grãos. Joguei milho para elas, verifiquei os ovos no galinheiro. 6 ovos frescos. Peguei 3 e voltei para casa. Catarina ainda dormia. Olhei pela fresta da porta e a vi encolhida na cama, o corpo finalmente relaxado depois de tanto tempo tenso. O prato da noite anterior estava vazio na mesinha. Ela tinha comido, o que era bom sinal. O corpo precisava de energia para se recuperar. Fechei a porta com cuidado e fui para a cozinha preparar café. Café forte, do tipo que eu aprendera a fazer ainda menino, quando ajudava meu pai na roça. O cheiro encheu a casa, reconfortante e familiar. Fritei os ovos com sal e um pouco de pimenta, cortei fatias grossas do pão caseiro que eu mesmo tinha assado 3 dias atrás, passei manteiga. Não era banquete, mas era comida honesta e farta. Coloquei tudo numa bandeja, junto com 2 copos de suco de laranja que espremi na hora.
Quando voltei para o quarto de hóspedes, Catarina estava acordada, sentada na cama com as costas apoiadas na parede, olhando pela janela pequena que dava para o quintal. "Bom dia", eu disse, entrando com a bandeja. "Trouxe café da manhã." Ela virou o rosto e pela primeira vez consegui ver suas feições à luz clara do dia. Era mais jovem do que eu tinha imaginado. 19, talvez 20 anos no máximo. Tinha cabelos castanhos escuros, embaraçados e sujos, mas que provavelmente eram bonitos quando cuidados. O rosto era delicado, apesar da magreza extrema que marcava as bochechas e afundava os olhos. Pele morena queimada pelo sol, lábios ainda rachados, mas menos inchados que na noite anterior. Ela podia ter sido qualquer moça comum. Podia estar na faculdade, trabalhando num emprego honesto, namorando alguém legal, sonhando com o futuro. Mas, em vez disso, estava ali, quebrada por um monstro que roubou sua vida. "Não sei se consigo comer", ela disse, mas o jeito que olhou para a comida traiu a fome que sentia. "Tenta", eu encorajei, colocando a bandeja no colo dela. "Você precisa recuperar forças, e não sabemos quando vai ser a próxima refeição tranquila." Ela pegou o garfo com mãos trêmulas e começou a comer devagar. Primeiro, uma garfada pequena de ovo, depois outra, depois uma mordida no pão. A cada pedaço que engolia, conseguia ver a fome vencendo a náusea, e logo estava comendo com vontade, como quem não sabia quando seria a próxima oportunidade. Eu me sentei na cadeira e comi minha parte em silêncio, dando a ela espaço e tempo. O Amarelo entrou no quarto e se deitou aos pés da cama, olhando para Catarina com aquela lealdade silenciosa que só os cães sabem oferecer. "Ele não morde?" ela perguntou, olhando para o cachorro com uma mistura de medo e curiosidade. "O Amarelo?" "Nunca", respondi. "Ele é manso. Pode fazer carinho se quiser." Hesitante, ela estendeu a mão. O Amarelo se aproximou devagar, farejou os dedos dela e então lambeu a palma da mão com gentileza. Vi quando algo se quebrou no rosto de Catarina. Uma expressão que misturava surpresa e emoção. E lágrimas começaram a cair. "Desculpa", ela disse, limpando o rosto com as costas da mão. "É que faz tanto tempo que alguém ou alguma coisa me toca sem querer machucar. Tanto tempo que eu esqueci como é." Aquelas palavras me acertaram como soco no estômago. Engoli o nó na garganta e tomei um gole de café para ter tempo de recuperar a compostura. "Pode fazer carinho nele à vontade", eu disse quando consegui falar. "Ele gosta, e acho que você também precisa." Ela desceu a mão e começou a acariciar a cabeça do Amarelo, que fechou os olhos em contentamento. E pela primeira vez desde que a encontrei naquela estrada, vi algo que não era medo ou desespero no rosto dela. Vi um esboço de paz. Frágil, momentâneo, mas real. Terminamos de comer em silêncio. Recolhi a bandeja e voltei para a cozinha. Lavei os pratos, guardei tudo. Quando voltei, Catarina estava de pé, apoiada na janela, olhando para fora com expressão tensa. "Ele vai vir hoje", ela disse sem tirar os olhos do horizonte. "Eu sei que vai. Ele nunca deixa nada sem resposta. Nunca deixa desafio sem castigo. Que horas você acha?" 12h, 1h, ela estimou. "Ele vai procurar primeiro nos lugares óbvios, na estrada onde me largou, nas fazendas próximas. Quando não me achar, vai começar a expandir a busca, e eventualmente vai chegar aqui." "Como você sabe que ele vai chegar aqui especificamente?" Ela se virou para me encarar, e havia certeza fria nos olhos dela. "Porque sua fazenda é a única nessa direção. Porque não tem mais nada nessa estrada, além da sua propriedade. E porque os homens dele vão revirar cada centímetro de terra até me encontrar. Eles sempre encontram." Pensei naquilo. Ela tinha razão. Se alguém estivesse procurando sistematicamente, eventualmente chegaria aqui. Era inevitável. A questão era, o que eu faria quando chegassem? "Catarina", comecei, escolhendo as palavras com cuidado.
Preciso que você me conte tudo o que sabe sobre esse homem. Nome, aparência, quantos homens trabalham para ele, onde fica a fazenda dele, tudo. Se vamos ter chance de sair disso, preciso saber com o que estamos lidando. Ela respirou fundo, voltou para a cama e se sentou. O amarelo imediatamente colocou a cabeça no joelho dela, oferecendo conforto silencioso. O nome dele é Almir Tavares, ela começou, e só de falar o nome pude ver o medo voltando aos olhos. Mas todo mundo chama ele de Coronel Almir. Não sei se foi militar de verdade ou se é só apelido. Ele tem uns 50 anos, alto, forte, cabelo grisalho sempre penteado. Usa roupas caras, botas de couro, chapéu de feltro. Parece fazendeiro rico comum, do tipo que todo mundo respeita na cidade. Que cidade? Cocalzinho, ela respondeu e meu estômago apertou. Era a cidade mais próxima, onde eu comprava mantimentos. Ele tem uma loja de ração lá, uma concessionária de carros, e dizem que é dono de vários lotes na área urbana. Todo mundo conhece ele. Todo mundo fala bem dele. Ele doa para a igreja, patrocina festa de rodeio, ajuda em campanha de político. Claro que ajudava. Era a fachada perfeita, o pilar da comunidade, o homem respeitável que ninguém suspeitaria. E a fazenda dele? Fica na direção oposta da sua, saindo de Cocalzinho. Ela explicou. Acho que tem umas 3.000 hectares, talvez mais. Ele cria gado de corte, tem plantação de soja. É enorme. Tem casarão grande, galpões, currais, casa de funcionários. Os homens que trabalham para ele moram lá mesmo. Ele paga bem, então eles são leais. Quantos homens? Sempre vi uns 6 ou 7, ela respondeu. Mas acho que tem mais. Ele chama eles de seguranças, mas na verdade são capangas. Todos armados. Revólver, espingarda, alguns têm rifle e sabem usar. Ele tem família? Não que eu saiba. Catarina balançou a cabeça. Nunca vi esposa, filhos, nada. Ele mora sozinho no casarão. Só recebe visitas de vez em quando. Outros homens ricos, políticos, gente assim. Fui até a janela da sala, olhando para a estrada vazia que serpenteava até minha propriedade. Estava processando todas aquelas informações, tentando montar um plano que fizesse sentido. Almir Tavares, Coronel Almir, um homem com poder, dinheiro, conexões, capangas armados e uma operação de tráfico humano disfarçada de fazenda respeitável. E eu, José Antônio Silva, um fazendeiro viúvo de 62 anos, com uma espingarda velha e um cachorro. As chances não eram exatamente favoráveis. Seu Zé, a voz de Catarina veio atrás de mim, hesitante. O senhor ainda tem tempo. Ainda pode me levar de volta. Pode dizer que me encontrou desacordada, que só estava me ajudando. Talvez ele acredite. Talvez ele não faça nada com o senhor. Você acredita nisso? Perguntei sem me virar. Silêncio. Um silêncio longo e pesado que era a resposta suficiente. Não, ela finalmente admitiu, a voz quebrando. Ele vai matar o senhor. Vai fazer exemplo, para ninguém mais tentar me ajudar, para ninguém mais ousar desafiar ele. Então não tem volta, eu disse simplesmente. Virei de frente para ela e devo ter tido alguma expressão determinada no rosto, porque vi quando os olhos dela se arregalaram. A gente vai precisar de um plano, continuei. Um plano bom. Porque enfrentar 6 ou 7 homens armados de frente é suicídio. Mas talvez a gente não precise enfrentar. Talvez a gente precise ser mais esperto que isso. Como assim? Ele tem poder porque tem dinheiro e respeito na comunidade. Expliquei, os pensamentos começando a se organizar. Esse tipo de poder depende de reputação. Depende de ninguém saber quem ele realmente é. Se todo mundo soubesse que o respeitável Coronel Almir mantém mulheres em cativeiro, se todo mundo soubesse que ele trafica pessoas, o poder dele desmoronaria. Mas ninguém vai acreditar, Catarina argumentou. É a palavra de uma ninguém contra a palavra dele. Ele vai dizer que eu minto, que eu sou louca, que eu invento coisas, e todo mundo vai acreditar nele. Ela tinha razão. Precisávamos de mais do que palavras.
Precisávamos de provas. Você disse que ouve as conversas dele, lembrei. Que ele fala no telefone, recebe visitas. Você sabe de nomes, lugares, detalhes. Sei, ela confirmou. Ouço muito. Sempre prestei atenção, mesmo quando eles achavam que eu não estava. Sei nomes de outros homens envolvidos. Sei de carregamentos, de transferências de dinheiro, de rotas que eles usam para mover as mulheres. Pode escrever tudo isso? Perguntei. Cada detalhe, cada nome, cada coisa que você lembra? Posso, ela disse. E vi a esperança acender de novo. Mas só isso vai adiantar? Não sei, admiti com honestidade. Mas é um começo, e se a gente conseguir adicionar mais provas, talvez fotografias, gravações, documentos, aí sim a gente tem algo sólido o suficiente para levar para as autoridades certas. Não a polícia local, mas Polícia Federal, Ministério Público, gente que não está no bolso dele. Era um plano arriscado, com milhões de buracos, com 1000 coisas que podiam dar errado. Mas era um plano. Tem papel e caneta na gaveta daquela escrivaninha. Indiquei o móvel velho no canto do quarto. Começa a escrever. Tudo que você lembra. Não deixa nada de fora. Ela se levantou com determinação e foi até a escrivaninha. Puxou a cadeira, pegou algumas folhas de papel e uma caneta e começou a escrever. Eu voltei para a sala, para meu posto na janela. Olhei o relógio na parede. 8:30 da manhã. Se Catarina estava certa, tínhamos algumas horas antes de recebermos visitas indesejadas. Peguei meu celular velho e pensei, precisava de ajuda, não podia fazer aquilo sozinho. Mas em quem eu podia confiar? Foi então que me lembrei de alguém, Padre Augusto. Ele era o pároco da igreja em Cocalzinho há uns 15 anos. Homem íntegro, corajoso, que não tinha medo de denunciar injustiças do púlpito. Tinha se metido em confusão mais de uma vez por defender pequenos agricultores contra grileiros, por denunciar trabalho escravo em fazendas da região. Se havia alguém que poderia me ajudar, alguém que não estava no bolso de ninguém, era ele. Disquei o número que ainda tinha salvo de anos atrás, quando eu ainda ia na missa de domingo. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. Alô? A voz rouca e cansada do padre veio do outro lado. Padre Augusto, aqui é José Silva. Me identifiquei. Da fazenda na Estrada do Retiro. Não sei se o senhor lembra de mim. Zé! A voz imediatamente ficou mais animada. Claro que lembro. Faz tempo que não te vejo na missa, rapaz. Tudo bem com você? Mais ou menos, padre, respondi honestamente. Na verdade, estou ligando porque preciso de ajuda. Urgente. O tom dele mudou, ficando sério, atento. O que aconteceu? Respirei fundo. Não tinha tempo para delongas. Encontrei uma jovem ontem na estrada. Ela estava sendo mantida em cativeiro, trabalho escravo, situação muito feia. Consegui tirar ela de lá, mas o homem responsável vai vir atrás. É gente poderosa, padre. Gente com dinheiro e conexões. Preciso de ajuda para proteger ela e para garantir que esse homem responda pelo que fez. Silêncio do outro lado. Depois, esse homem tem nome? Tem. Almir Tavares, conhecido como Coronel Almir. Um palavrão escapou da boca do padre, seguido imediatamente de um pedido de desculpas. Desculpa, Zé, mas... Você tem certeza do que está dizendo? Absoluta, respondi. A moça me contou tudo. E, padre, pelo jeito não é só ela. Tem outras. É uma operação grande. Meu Deus do céu, o padre murmurou. Zé, isso é perigoso. Muito perigoso. O Almir tem metade da cidade no bolso. Tem polícia, tem juiz, tem todo mundo. Eu sei, disse. Por isso, estou ligando para o senhor. Preciso de alguém que não está no bolso dele. Alguém que possa ajudar se as coisas ficarem feias. O que você quer que eu faça? Por enquanto, só fique de prontidão, expliquei. Se eu não ligar de novo até amanhã de manhã, significa que algo deu muito errado. Aí o senhor vai precisar fazer barulho.
Falar com todo mundo que puder, chamar Polícia Federal, imprensa, o que for necessário. Entendeu? Entendi, ele respondeu, e ouvi determinação na voz. Vou ficar atento. E Zé, toma cuidado. Reza. Pede proteção. Pode deixar, padre. Desliguei o telefone e voltei a olhar pela janela. O sol subia no céu. O calor aumentava. As cigarras começavam seu canto irritante. E em algum lugar, provavelmente já na estrada, o coronel Almir e seus homens vinham na minha direção. Eu tinha algumas horas para me preparar para a tempestade que se aproximava. Algumas horas para decidir se seria capaz de fazer o que precisava ser feito quando chegasse a hora. Olhei para a espingarda apoiada na parede, torci para não precisar usá-la, mas sabia que provavelmente precisaria. O relógio marcava 10 da manhã, quando ouvi o farfalhar de papel no quarto de hóspedes. Catarina estava escrevendo sem parar há mais de uma hora, e pela intensidade com que a caneta deslizava sobre as folhas, havia muito a ser dito, muito a ser denunciado. Aproveitei o tempo para me preparar. Não era o tipo de preparação que eu gostaria de fazer. Não tinha trincheiras para cavar, barricadas para erguer, reforços para chamar. Mas fiz o que estava ao meu alcance. Primeiro, peguei toda a munição que tinha para a espingarda. 12 cartuchos, mais 3 que estavam já carregados na arma. 15 tiros no total. Se a situação chegasse ao ponto de precisar de mais que isso, provavelmente já estaria perdido de qualquer forma. Depois, fui até o galpão nos fundos da casa e peguei algumas ferramentas que poderiam ser úteis. Uma lanterna potente, uma corda grossa, uma faca de cabo fixo que meu pai usava para cortar couro, um facão amolado. Não eram exatamente armas, mas em situações extremas, qualquer coisa podia ser usada para defesa. Voltei para dentro e comecei a pensar estrategicamente. Minha casa era simples, de tijolo, com 3 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Não tinha muitos lugares para se esconder ou defender com vantagem. Mas conhecia cada centímetro daquele lugar. Cada tábua que rangia, cada janela que emperrava, cada sombra que se formava em cada horário do dia. Se eles viessem, quando viessem, precisariam se aproximar pela estrada principal. Era o único acesso de veículo. Havia uma trilha a pé pelos fundos, mas levaria horas para chegar por ali, e duvido que homens da cidade tivessem paciência ou conhecimento para usar esse caminho. Isso me dava uma vantagem. Eu veria qualquer carro se aproximando com bastante antecedência. Tempo suficiente para me posicionar, para ter alguma forma de controle sobre como o encontro aconteceria. Mas isso assumindo que eles viriam de forma aberta, sem subterfúgio. E homens que comandam operações de tráfico humano geralmente não são estúpidos. Poderiam tentar algo mais sorrateiro. Fui até o quarto onde Catarina escrevia. Ela tinha enchido 4 folhas completas, com letra miúda e apertada, e estava na 5ª. Os ombros estavam tensos, a mão direita com uma mancha de tinta azul de tanto apertar a caneta. Como está indo? Perguntei da porta. Ela levantou os olhos e vi cansaço profundo neles. Não apenas físico, mas emocional. Reviver todos aqueles horrores no papel estava cobrando seu preço. Tem muita coisa, ela disse, a voz rouca. Mais do que eu imaginava quando comecei. Nomes, datas, lugares. Ele não escondia nada perto de mim porque achava que eu era burra demais para entender ou lembrar. Mas eu sempre prestei atenção. Sempre guardei tudo na cabeça, pensando que talvez um dia pudesse ser útil. Está sendo útil agora, assegurei. Cada detalhe que você coloca aí é uma arma contra ele. Ela voltou a escrever e eu voltei para a sala. O amarelo estava deitado perto da porta, mas suas orelhas se moviam a cada som, atento. Ele também sentia a tensão no ar. Sentei na cadeira, a espingarda apoiada no colo, e forcei minha mente cansada a pensar com clareza. Precisava de um plano melhor que simplesmente esperar eles chegarem.
Precisava de alguma forma de virar o jogo, de transformar minha desvantagem em vantagem. Foi então que tive uma ideia, arriscada, mas possível. Peguei meu celular velho e abri a câmera. A qualidade não era boa. Era um aparelho barato, desses que mal consegue tirar foto decente, mas serviria para o propósito. Se eu conseguisse gravar uma confissão, se conseguisse capturar em vídeo ou áudio o coronel Almir admitindo seus crimes, isso seria evidência impossível de ignorar. Claro, isso dependeria dele aparecer pessoalmente e dele ser estúpido o suficiente para falar demais. Duas grandes suposições. Mas às vezes, homens arrogantes e poderosos são exatamente assim. Confiantes demais, convencidos de sua própria intocabilidade. Talvez ele chegasse aqui esperando intimidar um velho fazendeiro assustado. Talvez deixasse escapar algo incriminador. Era uma chance pequena, mas era uma chance. Coloquei o celular no bolso da camisa. Testei se estava bem posicionado para gravar, sem ser óbvio. Satisfeito, voltei para a janela. O sol estava alto agora, queimando sem piedade. Eu podia ver as ondas de calor distorcendo o ar sobre a terra rachada. As cigarras cantavam tão alto que pareciam gritar. Não havia vento, nenhum movimento além do tremular do capim seco. E então, ao longe, vi algo que fez meu coração acelerar. Uma nuvem de poeira vermelha subindo da estrada. Veículo se aproximando. Rápido! Catarina! Chamei, mantendo a voz calma. Eles estão vindo. Ouvi o barulho da cadeira raspando no chão, passos apressados. Ela apareceu ao meu lado, o rosto pálido, as mãos tremendo. Já? Tão cedo? Ele deve ter começado a busca mais cedo do que você pensou. Raciocinei, observando a nuvem de poeira se aproximar. Ainda estava longe, talvez a 2 quilômetros, mas vindo na direção certa, na minha direção. O que a gente faz? O pânico estava voltando à voz dela. Você fica escondida, ordenei, já me movendo. Quarto dos fundos, o que tem menos janelas. Leva o amarelo com você, tranca a porta por dentro. Não sai de lá, não importa o que ouvir. Entendeu? E o senhor? Vou receber as visitas, respondi, verificando se a espingarda estava carregada. Estava. E vou tentar resolver isso sem violência, se possível. Mas se ouvir tiros, você fica quieta onde está. Não tenta me ajudar, não sai do quarto. Promete isso. Ela hesitou, depois assentiu. Prometo. As folhas que você escreveu, onde estão? Na escrivaninha. Pega tudo e leva com você, instruí. Isso é importante demais para ficar exposto. Ela correu para o quarto, pegou todas as folhas, dobrou cuidadosamente e enfiou dentro da blusa. Depois, chamou o amarelo, que obedeceu relutante, lançando um olhar para mim como se quisesse ficar ao meu lado. Vai com ela, amigão, eu disse. Protege a moça para mim. Eles entraram no quarto dos fundos e trancaram a porta. Ouvi o ferrolho deslizar. Voltei para a janela. A nuvem de poeira estava mais próxima agora. Conseguia distinguir o veículo, uma caminhonete grande, preta, do tipo que fazendeiros ricos usam. Vidros escuros, avançando pela estrada de terra em velocidade considerável. Atrás dela, outro veículo, também uma caminhonete, também preta. 2 carros, provavelmente 4 a 6 homens no total. As chances continuavam não sendo favoráveis. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia acelerado. Coloquei a espingarda apoiada atrás do sofá, ao alcance, mas não visível. Não queria parecer agressivo de imediato. Queria dar a impressão de ser apenas um fazendeiro comum, talvez confuso com a visita inesperada. Quanto mais inofensivo eu parecesse, mais chances de eles baixarem a guarda. Os veículos chegaram à porteira da minha propriedade e pararam. Vi quando as portas se abriram e homens desceram. Contei 6 figuras no total, todos usando roupas de trabalho rural. Calças jeans, camisas de manga comprida, botas. Mas havia algo militar na postura, no jeito que se moviam em formação, verificando os arredores antes de avançar.
E todos, sem exceção, tinham armas. Revólveres nos coldres, alguns com espingardas nas mãos. Um deles tinha até um rifle com mira telescópica. Meu estômago apertou. Aquilo não era grupo de busca comum. Era equipe tática, treinada e equipada. Do primeiro veículo desceu um homem diferente dos outros. Mais velho, cabelo grisalho penteado para trás, chapéu de feltro de aba larga, roupa cara, camisa social branca, calça de linho bege, botas de couro com bordados elaborados, alto, ombros largos, postura ereta e confiante. Não precisava que ninguém me dissesse quem era. Coronel Almir Tavares em pessoa. Ele disse algo para os homens, que imediatamente se espalharam, 2 indo para cada lateral da casa, flanqueando. Movimento tático clássico. Cercar a estrutura, bloquear possíveis fugas, manter controle total da situação. Coronel Almir e mais 2 homens vieram pela frente, caminhando pelo terreiro em direção à varanda. Ele não apressava o passo. Caminhava devagar, examinando tudo com olhos de águia. A casa, o galpão, o galinheiro, os arredores. Decidi não esperar que batessem na porta. Seria mais assertivo, mais no controle, se eu saísse primeiro. Abri a porta e saí para a varanda, fechando atrás de mim. Encostei no batente, braços cruzados, tentando parecer relaxado, apesar do coração martelando no peito. Bom dia, cumprimentei, mantendo a voz neutra. Posso ajudar em algo? Coronel Almir parou no pé da escada que levava à varanda. De perto, conseguia ver os detalhes. Rosto curtido pelo sol, mas bem cuidado, barbado por fazer, mas proposital. Olhos cinzentos, frios como gelo. Um sorriso leve nos lábios que não chegava nem perto dos olhos. Bom dia, amigo, ele respondeu. E a voz era grave, educada, com aquele sotaque arrastado do interior que parecia amigável, mas carregava a ameaça subjacente. Desculpa a visita sem avisar. Meu nome é Almir Tavares. Tenho fazendas na região. Ele estendeu a mão como se fôssemos fazer um cumprimento cordial entre vizinhos. Eu não me movi. Não descruzei os braços. Apenas olhei para a mão estendida e depois de volta para o rosto dele. O sorriso vacilou por um instante. Mensagem recebida. Estou procurando alguém. Ele continuou baixando a mão. Uma jovem que trabalha para mim. Ela saiu ontem e não voltou. Estou preocupado, entende? Ela é delicada, tem problemas mentais, às vezes fica confusa, se perde. A mentira escorria da boca dele suave como óleo. Delicada, problemas mentais. Ele já estava construindo a narrativa, já estava preparando a defesa caso alguém questionasse. Não vi ninguém, respondi simplesmente. Tem certeza? Ele insistiu, os olhos examinando meu rosto em busca de sinais de mentira. Uma moça jovem, magra, cabelo castanho. Talvez esteja confusa, precisando de ajuda. Se passou por aqui, eu gostaria muito de saber. Disse que não vi ninguém. Repeti mais firme. O sorriso dele morreu completamente. Os olhos cinzentos se estreitaram. Sabe, amigo, eu acho que você está mentindo para mim, ele disse, o tom ainda educado, mas com aço por baixo. E eu não gosto quando mentem para mim. Eu não gosto quando homens armados invadem minha propriedade sem permissão, rebati. Mas parece que os 2 vamos ter que lidar com coisas que não gostamos hoje. Ele deu um passo para frente. Os 2 homens ao lado dele imediatamente colocaram as mãos nas armas. Vamos fazer assim, Almir disse, a voz perdendo qualquer pretensão de cordialidade. Você vai me deixar dar uma olhada na sua casa, só para ter certeza que ela não está aí dentro. Se não estiver, eu vou embora e a gente esquece esse mal-entendido. Mas se eu descobrir que você está escondendo o que é meu, aí a gente vai ter um problema sério. O que é meu? Ele tinha dito o que é meu, como se Catarina fosse propriedade, como se fosse objeto. A raiva que eu vinha segurando com esforço começou a ferver mais quente. Não vai entrar na minha casa, eu disse, cada palavra deliberada e clara. Não sem mandado.
Não sem autorização legal. E definitivamente não, enquanto eu estiver de pé. É assim que vai ser? Ele perguntou, e agora havia diversão cruel nos olhos dele. Como se minha resistência fosse engraçada. Como se eu fosse formiga tentando enfrentar bota. É assim que vai ser, confirmei. Ele ficou me olhando por um longo momento. Então assentiu devagar, como se tivesse chegado a uma decisão. Rapaziada, ele chamou sem tirar os olhos de mim. Revistam a casa. Os dois homens ao lado dele começaram a subir a escada da varanda, e eu soube que o momento de decisão tinha chegado. O momento em que eu precisava decidir até onde estava disposto a ir para honrar a promessa que tinha feito para Catarina. Para honrar a promessa que tinha feito para Maria Clara anos atrás. Minha mão se moveu, rápida para meus 62 anos, e de repente estava segurando a espingarda que tinha deixado apoiada logo dentro da porta, ao alcance de um movimento rápido. Apontei para o chão entre nós, não diretamente para ninguém, mas a mensagem era clara. Disse que não vão entrar. Repeti, e dessa vez minha voz saiu dura como pedra. E eu não costumo repetir as coisas 3 vezes. Os dois homens congelaram na escada. Mãos foram para as armas. Coronel Almir ergueu a mão, um gesto pequeno que imediatamente fez os homens recuarem 2 degraus. Ele me olhou com nova apreciação e então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez, de respeito relutante. Você tem coragem, velho, ele disse. Ou é muito corajoso ou muito estúpido. Ainda não decidi qual. Mas deixa eu ser claro com você sobre a situação em que se meteu. Ele deu mais um passo à frente, confiante apesar da arma nas minhas mãos. Eu tenho dinheiro, tenho poder, tenho amigos em todo lugar que importa. Continuou, a voz baixa, mas carregando peso. Posso fazer sua vida virar inferno. Posso fazer você perder essa terra. Posso fazer você perder tudo. E ninguém vai te ajudar, porque ninguém ousa me desafiar nessa região. Terminou? Perguntei quando ele parou para respirar. Quase, ele respondeu. Só mais uma coisa. Você vai me dar a garota. Hoje. Agora. Ou vai morrer aqui nessa varanda e ela vai ser minha mesmo assim. A escolha é sua. E ali, naquele momento sob o sol escaldante de setembro, com 6 homens armados ao redor da minha casa, com uma jovem aterrorizada escondida lá dentro, com tudo que eu tinha construído em risco, tomei minha decisão final. Não, eu disse simplesmente. Coronel Almir Tavares piscou surpreso, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Não, ele repetiu incrédulo. Não, confirmei. Você não vai levar ela. Não hoje, não nunca. Porque o que você fez com ela, o que você faz com outras mulheres, acaba aqui, agora. Ele me olhou por um longo momento, e então jogou a cabeça para trás e riu. Uma risada alta, genuína, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada que ele tinha ouvido em anos. Quando parou de rir, os olhos dele estavam frios de novo, mortalmente frios. Você realmente não sabe com quem está lidando, ele disse. Sei exatamente com quem estou lidando, respondi. Um covarde que só se sente forte quando está machucando gente mais fraca. Conheci vários como você na vida, e nenhum deles era tão poderoso quanto pensava que era. O rosto dele se contorceu de raiva. Matem esse velho, ele ordenou aos homens. E achem a garota, agora! E o mundo explodiu em movimento e violência. Tudo aconteceu rápido demais para o pensamento consciente processar. Treinamento antigo, enterrado há décadas nas camadas profundas da memória muscular, assumiu o controle absoluto do meu corpo. Músculos que eu nem sabia que ainda lembravam como se mover, reagiram por puro instinto. Décadas de experiência guardada emergindo de repente como se nunca tivesse sido esquecida. O primeiro tiro veio de um dos homens na escada da varanda, o estampido rachando o ar quieto da manhã. A bala passou tão perto da minha cabeça que senti o deslocamento de ar, ouvindo o assobio mortal,
antes do impacto. Errou por centímetros, talvez 5, talvez 3, estilhando a madeira velha do batente ao lado da minha cabeça. Lascas voaram, algumas cortando meu rosto, o cheiro de pólvora enchendo minhas narinas. Respondi no reflexo puro, sem pensar, sem hesitar. A espingarda rugiu nas minhas mãos, o som ensurdecedor, violento, definitivo. O coice bateu no meu ombro com força familiar que eu não sentia há anos, fazendo meu corpo inteiro tremer com o impacto. O homem na escada gritou. Um som agudo, surpreendido, de dor genuína, e caiu desajeitado dos degraus, rolando, segurando a perna que agora sangrava abundantemente, manchando a terra vermelha de um vermelho ainda mais escuro. Não esperei para ver mais. Joguei-me para dentro da casa, usando o ombro para empurrar a porta pesada, batendo-a com força. Mal tinha me jogado no chão quando balas começaram a atravessar a madeira velha da porta, abrindo buracos irregulares que deixavam entrar fachos de luz solar como pequenos holofotes, iluminando a poeira que dançava no ar. O som era aterrador. Cada impacto fazendo a madeira estalar e gemer, cada bala procurando carne para rasgar. Rastejei para longe da porta, braços e joelhos raspando no chão de madeira áspera, coração disparado tão rápido que parecia querer sair do peito, ouvidos zunindo com o barulho dos tiros, cada som amplificado ao ponto da dor física. Podia sentir o gosto de cobre do medo na boca misturado com poeira e adrenalina. Cerquem a casa. A voz de Almir gritou lá fora, alta, autoritária, controlada apesar da violência que comandava. Ninguém entra, ninguém sai. Ele não sai vivo daqui. Ouvi passos correndo em todas as direções ao redor da casa, botas pesadas batendo na terra dura, ordens sendo gritadas de um homem para outro, coordenação tática que falava de treinamento e experiência. Esses não eram capangas comuns, eram profissionais, sabiam o que estavam fazendo. O som de vidro quebrando veio da cozinha, a janela. Eles estavam entrando por múltiplos pontos simultaneamente, cercando, encurralando, eliminando rotas de fuga. Recuei rapidamente para o corredor estreito que levava aos quartos, mantendo a espingarda erguida, mesmo com as mãos tremendo. Parte adrenalina, parte idade, parte medo que eu não queria admitir, mas que estava definitivamente presente. Minhas costas doíam da queda, meu ombro latejava do coice da espingarda, mas ignorei tudo. Dor era problema para depois, se houvesse um depois. A porta da frente explodiu para dentro com um chute violento que arrancou a fechadura da madeira. 2 homens entraram rápido, movendo-se em formação tática, armas erguidas e prontas, varredura profissional do ambiente. Eram rápidos, eram treinados, mas eu tinha a vantagem de conhecer cada centímetro daquela casa. Disparei no momento em que o primeiro atravessou a soleira. A espingarda rugiu novamente. O som reverberando pelas paredes, tornando tudo mais alto, mais caótico. O homem caiu imediatamente, gritando, segurando o peito. O outro se jogou para o lado, com velocidade impressionante, rolando atrás do sofá velho da sala, usando-o como cobertura. Não esperei. Já estava correndo, pés batendo pesado no chão de madeira que rangia sob meu peso, correndo pelo corredor em direção ao quarto dos fundos, onde Catarina estava escondida. Balas perseguiram meu movimento, atravessando paredes, quebrando o espelho no corredor, despedaçando a moldura da foto de Maria Clara, que caiu no chão com um barulho de vidro quebrando, que me partiu o coração mesmo no meio do caos. Cheguei na porta do quarto e bati com força, desesperado. "Sou eu! Abre! Rápido!" Ouvi o ferrolho deslizar do outro lado, mãos trêmulas lutando com o mecanismo. A porta se abriu uma fresta e eu me joguei para dentro, girando e fechando atrás de mim, trancando novamente. Minhas mãos mal conseguiam segurar a arma de tanto que tremiam agora. Catarina estava encolhida no canto mais distante do quarto, corpo feito uma bola, braços envolvendo as pernas, rosto pálido como cera, olhos arregalados em terror absoluto.
O amarelo estava na frente dela, postura defensiva, pelos do pescoço eriçados, um rosnado baixo e contínuo vibrando na garganta, dentes à mostra. Os papéis que ela tinha escrito estavam espalhados no chão ao redor dela, como se tivesse os deixado cair quando o tiroteio começou. Precisamos sair, eu disse, já me movendo para a janela pequena que dava para os fundos da propriedade, verificando se o caminho estava livre. Agora, imediatamente, não temos tempo. Como? A voz dela saiu quebrada, desesperada, à beira do pânico. Eles estão em todo lugar. Ouvi os tiros, ouvi eles cercando a casa. Não tem como sair. Pela janela, respondi, já trabalhando na trava velha que emperrava. Tem um matagal denso ali atrás, cerrado, fechado. Se conseguirmos chegar lá, podemos nos esconder, podemos fugir pela mata até... A porta do quarto explodiu para dentro com um estrondo que fez meus ouvidos doerem. Madeira velha se despedaçando, dobradiças arrancadas da parede, nuvem de poeira e estilhaços voando. Um homem enorme entrou. Tinha que pesar uns 120 quilos, todo músculo, pescoço grosso, rosto sem expressão, rifle militar nas mãos enormes, arma que parecia brinquedo naqueles dedos como salsichas. Não pensei, não tive tempo para pensar. Girei no instinto puro e disparei a espingarda. O som foi absolutamente ensurdecedor no espaço pequeno e fechado do quarto, tão alto que senti como se algo tivesse rasgado dentro dos meus ouvidos. A força do disparo me jogou meio passo para trás. O homem enorme caiu pesado como árvore derrubada, o rifle escapando das mãos e deslizando pelo chão, seu corpo fazendo a casa inteira tremer quando atingiu o assoalho de madeira. Sangue começou a se espalhar embaixo dele, formando uma poça escura e crescente. Olhei para a espingarda nas minhas mãos e senti o peso morto dela. Vazia. Tinha usado todos os cartuchos. Estava desarmado agora, com homens armados invadindo minha casa, sem munição, sem defesa. "Vamos!" gritei para Catarina, jogando a espingarda vazia de lado, onde caiu com um barulho metálico oco e agarrando seu braço com mais força do que pretendia. Agora ou nunca. Corri para a janela e chutei o vidro com força, usando a bota velha para quebrar os cacos que sobraram no caixilho. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços que caíram lá fora na grama seca, brilhando sob o sol como diamantes falsos. O ar quente de fora entrou como parede sólida, trazendo o cheiro de terra seca e capim queimado. Ajudei Catarina a passar primeiro, praticamente jogando-a pela abertura estreita, vendo quando ela caiu do outro lado e rolou na grama. Depois peguei o amarelo, que estava relutante em deixar seu posto de guarda, e o passei pela janela também. O cachorro lambeu minha mão rapidamente antes de pular para fora. Estava me preparando para seguir quando mãos fortes me agarraram por trás, dedos como garras enterrando na minha camisa, puxando violentamente para trás com força suficiente para tirar meus pés do chão. Caí pesado de costas no chão de madeira, o impacto tirando todo o ar dos meus pulmões, estrelas explodindo na minha visão. Um homem estava em cima de mim, mais jovem, forte, rápido, punho erguido, pronto para descer no meu rosto. Bloqueei o soco no reflexo, meu antebraço absorvendo o impacto que mandou ondas de dor pelo braço inteiro. Reagi sem pensar, usando uma técnica antiga que meu pai tinha me ensinado décadas atrás, e acertei o rosto dele com minha testa em uma cabeçada violenta. Senti o nariz dele quebrar sob o impacto. Sangue quente espirrou no meu rosto. Ele gritou, cambaleando para trás, mãos indo para o rosto destruído, sangue jorrando entre os dedos. Aproveitei a abertura e me joguei para a janela, ignorando a dor nas costas, ignorando a tontura, ignorando tudo exceto a necessidade urgente e desesperada de fugir. Consegui passar pela abertura estreita, caindo desajeitado do outro lado, mãos e joelhos batendo na terra dura, cortando nas pedras e cacos de vidro.
Catarina estava ali, esperando, olhos arregalados, rosto sujo de terra e lágrimas. Agarrei sua mão com força. Corre! Foi tudo o que consegui dizer, e corremos. Corremos para o matagal denso, que começava uns 50 metros atrás da casa. Atrás de nós, ouvi gritos, ordens sendo berradas, o som de mais vidro quebrando, botas batendo pesado no chão, tiros cortando o ar. Alguns aleatórios, outros deliberados, todos mortalmente perigosos. Meus pulmões queimavam. Minhas pernas, velhas, cansadas, não acostumadas a esse tipo de esforço, protestavam a cada passo, músculos gritando, joelhos reclamando, mas eu continuava correndo, puxando Catarina junto comigo, o amarelo correndo à nossa frente, língua de fora, ofegante mas determinado. O cerrado se fechou ao nosso redor como abraço protetor. Galhos baixos arranhavam nossos rostos e braços, espinhos rasgavam nossas roupas e pele, cipós tentavam prender nossos pés. Mas era nossa única chance, nossa única esperança. Por aqui, sussurrei alto o suficiente para ela ouvir, puxando-a por um caminho estreito que só eu conhecia, uma trilha antiga que eu usava anos atrás para verificar armadilhas de pequenos animais quando ainda caçava para complementar a comida. Avançamos pela vegetação, cada vez mais fechada e densa, respiração vindo em ofegos desesperados e doloridos, suor escorrendo e encharcando nossas roupas, queimando os olhos, tornando tudo mais difícil. O calor era opressor, sufocante, tornando cada respiração um trabalho árduo. O amarelo ia à frente, instinto natural o guiando, fungando o ar, escolhendo o melhor caminho. Atrás de nós, as vozes dos perseguidores ficavam ligeiramente mais distantes, mas não paravam, não diminuíam. Continuavam procurando, metódicas, determinadas, organizadas. Não vão desistir. Catarina ofegou entre respirações difíceis, tropeçando em uma raiz, mas se recuperando. Ele nunca desiste. Nunca. Já vi ele procurar por dias quando alguém tentava fugir. Então vamos ter que ser mais espertos que eles, respondi, pulmões ardendo, parando brevemente num pequeno córrego quase seco que cortava o cerrado, água rasa mal cobrindo as pedras do leito. Vamos seguir pela água. Confunde o rastro, dificulta rastrear pelo cheiro. Entramos no córrego e começamos a caminhar pelo leito pedregoso e irregular. A água rasa e morna molhando as botas, fazendo barulho a cada passo, mas não havia escolha. Cada passo doía agora. Meu corpo velho e não preparado protestava violentamente. Músculos que não eram usados assim há literalmente anos, gritando em agonia, costas latejando onde tinha batido no chão, ombro doendo do coice da espingarda, joelhos reclamando de cada movimento. Mas não podíamos parar. Sabia isso com certeza absoluta e cristalina. Parar significava ser alcançado. Ser alcançado significava morte. Para mim, certamente. Para Catarina, algo pior que morte antes da morte, finalmente vir como misericórdia. Seguimos pelo córrego por o que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas 15 ou 20 minutos, até o leito começar a subir uma elevação rochosa. Saímos da água e entramos novamente na mata fechada, embrenhando-nos cada vez mais fundo no cerrado selvagem, deixando para trás a casa que tinha sido meu refúgio por anos, a fazenda que tinha sido minha vida, tudo que eu conhecia e considerava seguro, deixando para trás minha vida antiga e confortável, e seguindo em direção a algo completamente novo, completamente desconhecido, algo incerto e assustador, algo que começava exatamente aqui, nessa fuga desesperada sob o sol escaldante e impiedoso de setembro, com uma jovem aterrorizada tropeçando ao meu lado e um cachorro velho, mas leal, abrindo caminho pela vegetação densa. Seguindo em direção a uma luta que eu sabia, com absoluta certeza, que estava apenas começando. Porque Coronel Almir Tavares tinha cometido um erro fundamental hoje. Um erro de cálculo sério e possivelmente fatal. Para ele, não para mim.
Ele tinha subestimado completamente um velho fazendeiro que ele achou que seria fácil de intimidar e quebrar. Tinha achado que eu desistiria na primeira ameaça real. Tinha assumido que minha idade e solidão significavam fraqueza e covardia. Mas ele não sabia da promessa que eu tinha feito para uma jovem em desespero. Não sabia da promessa mais antiga que eu tinha feito para Maria Clara e que tinha quebrado por anos de covardia e isolamento. E agora, finalmente, depois de tanto tempo vivendo como fantasma, eu estava vivo de novo, vivo e determinado. Não importava quanto custasse, não importava o quanto doesse, eu tinha feito uma promessa e dessa vez eu pretendia cumpri-la até o fim. Caminhamos por horas. O sol que antes queimava implacável sobre nossas cabeças começou sua descida lenta em direção ao horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e vermelhos. As sombras das árvores retorcidas do cerrado se alongavam, criando padrões irregulares no chão, coberto de folhas secas. Meus pés não sentiam mais nada, além de dor constante e latejante. Cada passo era um exercício de vontade pura. Catarina estava em estado pior. Seus pés descalços, já machucados da caminhada do dia anterior, sangravam, deixando rastros vermelhos nas pedras e na terra. Mas ela não reclamava. Apenas seguia, uma mão apoiada no meu ombro para não cair, a outra apertando os papéis dobrados contra o peito, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fossem. O amarelo parou de repente, orelhas empinadas, focinho erguido, farejando o ar. Congelei imediatamente, puxando Catarina para trás de um tronco grosso de pequizeiro. Escutamos. Vozes, distantes, mas ainda audíveis. Homens conversando, coordenando. Eles ainda estavam procurando. Quantos você acha que são? Catarina sussurrou no meu ouvido, tão baixo que mal consegui ouvir. Difícil dizer, respondi no mesmo tom. Mas o coronel não vai desistir fácil. Ele vai usar quantos homens forem necessários. Esperamos em silêncio absoluto por longos minutos. As vozes eventualmente se afastaram, seguindo em outra direção. Quando o silêncio voltou a ser completo, apenas interrompido pelo canto das cigarras e o farfalhar do vento nas folhas, continuamos nosso caminho. Eu conhecia o cerrado. Tinha passado anos percorrendo essas terras, caçando, pescando nos córregos, verificando armadilhas. Sabia onde havia fontes de água, onde as trilhas de animais levavam, onde ficavam as cavernas pequenas, escavadas pela erosão nas formações rochosas. E era para uma dessas cavernas que eu estava nos levando agora. O sol já tocava o horizonte quando finalmente chegamos. Era uma abertura discreta entre rochas cobertas de musgo e samambaias, escondida atrás de uma cortina densa de cipós. Não era grande, talvez 3 metros de profundidade, 2 de largura, mas seria suficiente para nos abrigar durante a noite. E o mais importante, era praticamente invisível para quem não sabia exatamente onde procurar. Aqui! Eu disse, afastando os cipós e ajudando Catarina a entrar. O amarelo entrou atrás dela, imediatamente se deitando no chão de terra fresca, língua de fora, exausto. Eu entrei por último, deixando os cipós caírem de volta no lugar, criando uma cortina natural que nos escondia de olhos curiosos. Dentro, o ar estava mais fresco, úmido, com cheiro de terra molhada e pedra antiga. Um pouco de luz ainda entrava pelas frestas da vegetação, o suficiente para enxergar. Catarina desabou no chão, costas apoiadas na parede de rocha, e finalmente deixou as lágrimas caírem. Não era choro alto, dramático, era silencioso, exausto, o tipo de choro de quem não tem mais forças para controlar as emoções, mas também não tem energia para grandes demonstrações. Sentei ao lado dela, meu próprio corpo grato pelo descanso. Cada músculo doía, cada articulação reclamava. Eu não me sentia tão fisicamente destruído desde nunca, talvez.
Nem nos meus dias de juventude, trabalhando sol a sol na roça do meu pai, eu tinha me sentido tão completamente esgotado. Seu Zé, Catarina disse depois de um longo silêncio, o senhor perdeu tudo por minha causa. Olhei para ela. Mesmo na penumbra da caverna, conseguia ver a culpa pesando naqueles olhos jovens. Eu não perdi nada que realmente importasse. Respondi honestamente. Perdi uma casa, madeira e tijolo. Podem ser reconstruídos. Perdi algumas posses, coisas. Podem ser repostas. Mas ganhei algo muito mais valioso. O quê? Ganhei minha humanidade de volta, disse, e senti a verdade profunda daquelas palavras. Passei 5 anos vivendo como fantasma, Catarina. Existindo, mas não vivendo. Respirando, mas não sentindo. Hoje, pela primeira vez, desde que minha esposa morreu, eu senti algo real. Medo, sim, mas também propósito, também significado. Também a sensação de estar fazendo algo que importa. Ela ficou em silêncio, processando. Depois, ela se chamava como? Maria Clara, respondi, e apenas dizer o nome em voz alta trouxe uma mistura de dor e conforto. Ela era tudo de bom nesse mundo. Paciente, gentil, forte. Morreu de câncer há 5 anos. Sinto muito. Eu também, admiti. Todos os dias. Mas hoje, pela primeira vez, senti que ela estaria orgulhosa de mim. Estaria orgulhosa de eu ter feito a coisa certa, mesmo quando era a coisa difícil. Catarina pousou a cabeça no meu ombro, um gesto simples de confiança e afeto que me tocou profundamente. O amarelo se arrastou para mais perto, colocando a cabeça no meu colo. E ali, naquela caverna pequena e escondida, enquanto a noite caía lá fora, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti paz. Não a paz vazia do isolamento, do evitar e do esconder, mas a paz verdadeira de quem sabe que está no caminho certo, mesmo que seja um caminho difícil e perigoso. Amanhã, eu disse, quebrando o silêncio, amanhã vamos continuar. Vamos chegar até a cidade, vamos encontrar o Padre Augusto e vamos começar a acabar com o império do Coronel Almir. Mas hoje a gente descansa, recupera forças, porque ainda tem muita luta pela frente. O senhor acha que a gente consegue? Ela perguntou vulnerável. Consegue mesmo derrotar ele? Pensei naquela pergunta. Pensei no poder que Almir tinha, nos recursos, nas conexões, nos homens armados. Pensei em tudo que estava contra nós, mas também pensei nos papéis que Catarina segurava. Pensei nas outras mulheres que ainda estavam presas. Pensei na justiça que precisava ser feita. Conseguimos, respondi, com mais convicção do que realmente sentia. Porque homens como ele só são poderosos enquanto operam nas sombras. Quando a luz é jogada sobre o que fazem, quando todo mundo vê quem realmente são, o poder deles desmorona. E nós vamos jogar luz sobre cada canto escuro do império dele. Ela assentiu contra meu ombro e senti quando o corpo dela relaxou, finalmente permitindo ao cansaço tomar conta. Lá fora, a noite caiu completamente. As estrelas começaram a aparecer, milhares delas, brilhando com intensidade que só existe longe da poluição luminosa das cidades. Ouvi os sons noturnos do cerrado acordando, grilos cantando, corujas piando, o farfalhar ocasional de algum animal se movendo pela vegetação. E em algum lugar, talvez ainda procurando, talvez já tendo desistido por hoje, o coronel Almir e seus homens planejavam o próximo movimento. Mas por agora, naquele momento, estávamos seguros. Por agora, tínhamos sobrevivido. E amanhã, quando o sol nascesse novamente, continuaríamos a luta. Porque algumas batalhas não podem ser evitadas. Algumas batalhas precisam ser travadas, não importa o custo. E essa era uma delas. Fechei os olhos, mantendo a espingarda vazia perto de mim, mais por conforto psicológico que por utilidade real. E deixei o cansaço me levar. Amanhã
seria outro dia, outro desafio, outra chance de fazer a coisa certa. E eu estava pronto para isso. Finalmente, depois de tanto tempo, eu estava pronto para viver de novo.